É o início do podcast Mais Vida aqui pela plataforma Dr. Play. Eu costumo dizer, a informação que transforma e que salva vidas a cada momento, a cada nova edição, edições inéditas, exclusivas. Eu quero até mostrar, antes de iniciarmos propriamente a nossa entrevista de hoje, esse é o projeto de minha autoria, o Nós Salvamos Vidas, há quase 4 anos, salvando vidas de mulheres, crianças, adolescentes, animais, idosos, pessoas com deficiência, todo o grupo chamado LGBT, hoje a sigla já é bem ampla, mas o importante é que você pode entrar, nóssalvamosvidas.com.br, e lá existirá as argumentações para que você possa, com um clique ou com poucos cliques, denunciar. E uma coisa interessante, que cai numa central em Brasília e com menos de 10 segundos você será atendido. Não serão robôs que irão lhe atender. Um ser humano, pessoas com toda a formação, inclusive bilíngue, vão receber na área do WhatsApp, direto com Brasília, vão receber a sua denúncia. Você também receberá um número de protocolo e a partir daí poderá e deverá acompanhar a demanda, acompanhar a tomada de providências. Portanto, a gente sempre indica, motivo, repito, aqui maior do nosso podcast, por isso que dizemos na essência, e com muita exatidão, nós salvamos vidas. Portanto, denunciar é importante, sempre lembrando que a omissão está caracterizada como um crime. E nesse podcast Mais Vida, eu tenho uma presença, eu posso dizer, ilustre, e eu vou dizer com muita propriedade. Já tive o grato prazer de entrevistar mais de 400 médicos. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que eu estou diante de um grande médico, um grande ortopedista com várias vertentes, palestrante, professor, livros editados, que é o doutor André Luiz Siqueira. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado. O senhor está no podcast Mais Vida. Oh, prazer. Isso é um prazer estar aqui com todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai escutar o podcast. É um prazer estar aqui com você, Fábio. E assim, eu costumo dizer nas minhas palestras quando os estudantes me chamam para palestrar em congresso, que o câncer ósseo ele é tão raro, o câncer músculo-esquelético, que quando a gente pega um pontinho, uma pontinha de oportunidade para falar sobre ele, eu acho que isso é muito válido. Nós da sociedade, da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, a gente é o chamado oportunista. Chamou, a gente já está lá, porque o pessoal precisa entender e precisa saber que doença é essa, né? Tão desconhecida, tão maltratada aqui no Brasil, mas eu espero tirar algumas dúvidas aqui hoje, se eu souber, né? Não, com certeza, doutor. E foi nesse intuito que nós chamamos o senhor. Obviamente, assim, quando eu analisei o livro em seu primeiro volume, parece-me que o senhor já está escrevendo um próximo, não é isso, doutor? Já. Esse primeiro livro foi mais para a comunidade científica. Isso foi uma experiência nossa de 11 anos no Hospital Napoleão Laureano. Quando eu falo nossa, porque o serviço começou com o Dr. Esdras. Ele deixou o serviço por motivos pessoais, ele tem outros projetos e eu segui junto. Então faz 10 anos que eu estou lá, mas eu compilei casos de 11 anos de pessoas portadoras de um tumor específico chamado osteosarcoma, e que é um tumor extremamente perigoso, principalmente para crianças, adolescentes e adultos jovens, mata bastante. E eu compilei e verifiquei a sobrevivência desses tumores e o que realmente influencia nessa genética paraibana. Porque vejam, o câncer, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de um conjunto de doenças. Isso que aparecia na televisão às vezes assim, olha, alguém encontrou a cura do câncer. Sim, mas espera aí, você está falando câncer? Você fala mais de 2.500 tipos de tumores. Vocês têm tumores nos ossos, a gente tem tumores de gordura, a gente tem tumores de músculo, a gente tem tumor pulmão. Então, cada entidade dessa é uma coisa diferente. E o que está na moda hoje na minha área é o estudo genético de população.
Então, nós somos geneticamente diferentes do pessoal da Suécia, do pessoal da Índia, do pessoal do Japão. E aqui no Brasil, o interesse é muito grande por a gente, porque a gente é um miscigenado de raças. Aqui é uma experiência humana na Terra, né? Então, quando você pega dados de São Paulo, do Rio Grande do Sul, são dados completamente diferentes. E quando você pega dados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, você vê que é um genoma diferente. Então, quando a gente pega essas populações dessas regiões, você verifica que há sim determinados tipos de diferença, inclusive no tratamento. Você pode começar um tratamento específico ali na Suécia e dá super certo, no Japão dá super certo. Quando você chega aqui no Brasil, não dá tão certo assim. Entendeu? Então, toda e qualquer pesquisa é um estímulo para meus alunos, um estímulo para os futuros estudantes, os futuros médicos, os estudantes de medicina. Hoje eu estou gaguejando, viu? Porque tá dando... Não, tranquilo, doutor. Os futuros médicos, porque a nossa genética é importante para o mundo se interessa por isso. Então, quando eu lancei essa pesquisa, e essa pesquisa está em processo de aceitação de várias revistas no mundo, por quê? Porque eles têm interesse da nossa genética. Isso aqui é uma experiência humana. Tá? A gente é europeu misturado com índio, misturado com a população africana, certo? E misturado com outras populações que migraram para o Brasil. Então, nós realmente somos uma miscigenação bem interessante de se estudar. Então, esse tumor específico desse meu livro, ele mostra que a gente tem algumas certas diferenças realmente em termos de sobrevivência, mas que acaba em algumas linhas segue igual ao mundo todo, que isso é muito importante. Doutor André, dentro da minha linha de raciocínio, eu fico muito contente quando eu me deparo com grandes médicos como o senhor, mas que são também professores e pesquisadores. Aí vem a minha colocação inicial. Doutor, estamos assim em falta ou carentes de médicos que sejam também pesquisadores, que estejam cada vez mais atualizados em um mundo com tantas mudanças, doutor, e aí? Sim, porque esse é um problema de mercado. Hoje em dia a pesquisa, não falo só no Brasil, a pesquisa ela é pouco estimulada no mundo todo. É muito difícil você encontrar médicos que se dedicam à pesquisa, porque ou ele vai procurar a área assistencial ou ele procura a linha de pesquisa. Nos Estados Unidos isso é bem claro, porque eles têm as empresas particulares, elas fomentam, elas estimulam aquele tipo de pesquisa. Uma empresa particular chega e diz, olha, eu queria saber dessa molécula que eu encontrei aqui na Amazônia e eu queria saber se funciona. Eu tenho aqui 15 milhões de dólares para vocês, ver se vocês conseguem validar isso aqui. Mesmo a resposta sendo não, você recebe os 15 milhões de dólares, quer dizer, aquela equipe. Então lá tem um processo, um sistema de desenvolvimento bem interessante. Já na Europa, esse processo de desenvolvimento é um pouco mais popularizado e tal. Então, mas essas áreas, elas são muito específicas, quer dizer, o pessoal geralmente procura mais a área assistencial, que é uma área que lhe dá mais segurança, você tem aquele saláriozinho por mês, você tem aqueles pacientes que tratam. Já essa área da pesquisa é uma área mais difícil, você tem que entregar resultados toda hora. Então, assim, ela é mais... você tem que suar mais. E a gente aqui na Paraíba, a gente consegue um pouco juntar essas duas coisas por isso aqui ser uma população menor e a gente não tem tanto problema com os outros lugares e o fomento, a pesquisa, as pesquisas não são tão caras para fazer aqui na Paraíba, porque geralmente são pesquisas mais observacionais, a gente só observa, a gente não intervém. Então, geralmente aqui, pelo menos nessa área de popularização dos tumores, é mais fácil de fazer. Interessante. Doutor, a nível de histórico, assim, eu sei da ligação intrínseca do senhor com a valorosa Universidade Federal da Paraíba. Sim. A nível escolar, o senhor é um paraibano, né? Sou paraibano. Doutor, como foi a nível de escola? O público também muitas vezes é curioso, isso também é estimulante para as pessoas da área, as pessoas que estão se decidindo. O que é que o senhor tem a dizer desse histórico? O senhor estudou em que escolas aqui de João Pessoa? Sim. Eu sou filho de sertanejo. Sertanejo. Minha mãe é de Itaporanga, meu pai é de Conceição do Piancó. Conceição, conheço, doutor. Meu pai foi com muita dificuldade, estudou aqui no Liceu Paraibano, formou-se em engenharia. Foi um dos melhores engenheiros que tinha aqui para a construção de estradas, inclusive
projetou várias estradas aqui na Paraíba, mas chegou um ponto que ele não tinha mais aquele tino para engenharia e fez direito e terminou a carreira dele agora como juiz eleitoral. Meu pai escreveu alguns livros também, é estudioso, tem doutorado em Lisboa, mas ele veio bem do chão. Então, assim, é um estímulo lá em casa, né? Meu irmão é mestre, a minha cunhada é mestre, então lá em casa é engraçado que a reunião científica, eu acho que o menor nível lá é o mestre, né? Porque a grande parte lá tem doutorado. Então, eu estudei no ensino médio, no antigo Colégio CA, lembra o Colégio CA? Doutor, eu fui professor, cheguei a dar aula com, até me lembrando agora, professor Américo, professor Pompeu, professor Ito, que já não está mais aqui. Eu sou daquela época também, doutor. Ministrei muita aula de física no CA também. Pronto, eu terminei o ensino médio e estava sem grana. Aí fiz o vestibular para medicina, passei aqui na UFPB e dei aula lá no CA, dei aula no CDF, dei aula de biologia. Me lembro Passei também do 4 anos CDF. dando aula de biologia. Me lembro, professor Negri, toda aquela turma daquela época, eu posso dizer, uma época áurea do ensino. Exatamente. E eu costumo dizer que eu passei por todas as etapas da medicina. Quando eu terminei medicina, houve uma greve grande em 2005, na UFPB, e a gente acabou se formando em 2006. Mas esse intervalo de tempo a gente nunca desistia. A gente ia para Recife, fazia concurso de acadêmico concursado e a gente sempre fazia alguma coisa para se virar. A Universidade Federal da Paraíba tem muito disso, né? A gente sempre tem que mostrar mesmo. E eu fui para o interior da Paraíba fazer PSF, e passei 6, 7 meses, olhei para minha namorada, que hoje é minha esposa, e disse, olha, eu não aguento aqui não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí estudei, acho que 2, 3 meses para a prova de residência, passei, fui em primeiro lugar lá no Hospital Geral de Fortaleza, fiquei 3 anos no Hospital Geral de Fortaleza, passei nos primeiros lugares na prova de título e fui para Santa Casa de São Paulo fazer câncer ósseo. Passei alguns 6 meses na câncer ósseo, depois voltei para Paraíba e fui aceito aqui hoje é considerado a maior autoridade de câncer ósseo aqui em Recife, que é o Dr. Antônio Marcelo Souza. É ele que inova aqui, ele traz inovações de tecnologia e tal. Passei 2 anos de graça lá com ele. Ele é como se fosse o segundo pai para mim. É tanto que ele já me mandou até para outros lugares, para o exterior, para estudar, então ele é um grande pai. E depois me tornei assistente lá no Hospital Napoleão Laureano, com vários casos, fiz o mestrado e agora estou no doutorado. E eu acho que não vou parar nunca, acho que eu vou estar com 80 anos, igual meu pai tem 70, né? Eu vou estar com 80 anos e aprendendo coisas novas, que eu acho que é muito interessante. A ciência é muito legal. Doutor. Doutor, notei que na família do senhor, no seio, é uma briga salutar curricular, né, doutor? Para ver quem tem o melhor currículo, né? O mais amplo, né, doutor? Mas isso é muito bom porque é um estímulo, né? É um estímulo, Luiz. Agora, ontem mesmo, eu estava brigando com minha esposa para ela fazer o mestrado. Ela, não vou fazer. Aí eu criei uma linha de pesquisa para ela. Ela olhou para minha cara e disse, não, realmente. Então eu estou forçando lá em casa, a gente força mesmo. Essa área de pesquisa é muito interessante. Parabéns, doutor. Vamos ver agora, na sequência, a nossa primeira tela, uma máxima especialidade do doutor. Diz aqui, tumores ósseos, principais sintomas. Doutor, o que seria, sempre vamos ter que falar na prevenção. Quais seriam os indícios, os primeiros sintomas, o alerta que o senhor diria para todos que estão a nos observar e os que irão nos observar também através da Dr. Play? O grande problema do câncer ósseo é que às vezes, vamos dizer, 90% dos casos, quando eu falo tumores ósseos, não estou falando de câncer, eu falo de benigno e falo maligno. A maioria, ele é assintomático, ou seja, ele está lá em silêncio. Mas quando ele aparece, aí o principal sintoma é dor. Dor na articulação. Eu costumo dizer nas minhas palestras, para quem vai ser médico, quem já é médico, que dor, principalmente em criança, ao redor do joelho, quadril ou ombro, esqueça esse tipo de doença que chama dor de crescimento. Não existe essa doença. Dor de crescimento, ela não existe. É uma adaptação do crescimento da criança. Toda criança, quando ela está com dor na articulação, ela precisa ser radiografada. Depois que você tirar todas as investigações a respeito daquela dor daquela criança, você não consegue achar nada, é que você pode dizer que aquilo ali é uma adaptação ao crescimento.
Então, criança, adolescente, adulto que está com dor persistente na articulação e você não investigou, você sempre tem que pensar em tumores ósseos. Então, sempre radiografar aquela região. Nas minhas palestras eu mostro um caso emblemático que a gente teve em Pernambuco, que foi de um garoto que foi 9 vezes na UPA, uma UPA lá de Pernambuco, e só na 9ª vez ele passou por um aluno nosso, que esse aluno pediu uma radiografia e descobriu que era um câncer. Então o garoto estava pelo menos há 9 semanas com dor insuportável. Então o primeiro sintoma do câncer, agora vamos falar do câncer, é a dor. Essa dor pode ser tão intensa que pode vir até quebrar o fêmur. Então o fêmur pode quebrar e a dor piorar. Então você está com aquela criança, você está com aquele adulto, porque eu falo criança e adulto jovem porque é uma faixa de mais frequência. E aquela dor persiste, olha, eu já fiz a investigação, já fiz isso, já fiz aquilo, você tem que passar por um médico, um ortopedista para ele radiografar e investigar aquela região, porque a gente perde muito diagnóstico. Eu lembro muito que eu trabalhei aqui no início na Clinor, né, fazendo propaganda com meus amigos, todos aqui somos amigos, do centro, e teve um paciente que disse, olha, eu já passei por vários ortopedistas e ninguém me examinou. Onde é que é a sua dor? É aqui na coluna torácica. Eu examinei a dor insuportável, peraí. Vá-se embora fazer uma ressonância, eu quero ver o senhor amanhã eu estou em lugar tal. Ele fez, eu descobri uma metástase pulmonar nele. Então, quer dizer, o cara estava com a metástase pulmonar ali, em silêncio, foi aparecer. Já existem situações que colegas meus me mandaram com um paciente que corria 52 quilômetros na rua. Assim, ele era corredor. O cara corredor, 52 km, não sentia nada. De repente começou a sentir uma dorzinha no quadril leve, achou que era por causa do exercício, não investigou. Foi deixando. Um colega do quadril disse assim, André, estou te mandando um paciente. Eu digo, já sei. Quando o paciente chegou e eu vi a radiografia, meu amigo, você provavelmente tem um linfoma. Essa pessoa hoje está viva, ela geralmente faz um churrasco, chama a gente. Ele está praticamente curado, mas você vê que no silêncio lá, o cara atleta, ele desenvolveu aquele tumor ósseo. Então o tumor ósseo, ela é uma especialidade ele é muito sacana, porque ele pega a pessoa, às vezes ele não dá sintoma, pega no atleta, pega no sedentário, realmente a gente não conseguiu explicação exata porque aquele cara desenvolveu aquela mutação genética. Aí retorna àquela história que eu disse para você, Fábio, que da nossa genética. Por que é interessante estudar a nossa genética? Será que a gente faz as mesmas mutações que o sueco faz? Que o russo faz? Então, essa é a pergunta que a gente tem. Então, o principal sintoma, respondendo, é a dor. Gente, tendo dor nos ossos, pelo amor de Deus. Não vamos deixar de investigar. Não vai, né, aqueles diagnósticos que o doutor nem olha para você, nem toca, diz, não, isso aqui não é nada não, vou tomar isso aí. Cara, não confia nisso, não confia, que eu já venho pegando muito paciente dessa forma, já uma fase mais avançada. Doutor André Luiz, eu fiquei curioso, quando o senhor falou agora há instantes, quebrar o osso, é literalmente quebrar mesmo pela fragilidade, doutor? Isso, o osso se transforma numa gelatina. Que interessante. Quando você vai abrir um tumor ósseo, dependendo do tumor ósseo, é óbvio, que existem vários, mas quando você vai abrir um tumor ósseo, ele é uma gelatina, ele quebra tudo. Ele simplesmente, o fêmur está lá, a criança dormindo e o fêmur rodou. Doutor, aí logicamente, eu sei que isso deve ser relativo, mas a intensidade de dor aí normalmente é crescente, doutor? Existe a intensidade de dor, chama leve, moderada, grave e disfuncional. A dor disfuncional é aquela dor que dói toda hora, independente da posição que você vai colocar. Então, realmente essa dor funcional, né, é uma das dores que a gente tem mais receio, assim, a gente fica aperreado mesmo, a gente segue junto com o paciente, né? É muito ruim. Doutor, vamos na sequência agora começar a analisar os tumores, vamos dizer, na sua ordem benigna. Sim. Ou seja, tá aqui, ó, tumores ósseos benignos. Doutor, uma curiosidade, né? Lógico, eu sempre procuro pesquisar, me aprofundar para cada entrevista. O tumor, uma vez benigno, ele pode reverter para maligno? Pode, né, pode doutor? sim. Existem alguns tumores benignos que as pesquisas mostram que não. Ele não evolui não degenera, a gente chama para maligno. Mas existem alguns tumores benignos que são predisposição para desenvolver tumores malignos, sim. Os tumores benignos geralmente são defeitozinhos associados a cromossomos, a genes.
E geralmente a criança nasce com aquele tumor. Até 18 anos eles tendem a corrigir. Vamos dizer, o meu consultório, a maioria dos pacientes que eu atendo são essas crianças que estão com tumores benignos, adultos que descobriram que tinham tumores benignos e apareceu uma manchinha no osso e veio já preocupado comigo, e às vezes até tumores ósseos benignos em atividade, crescendo até para quebrar um osso. Entenda, os tumores ósseos que nós temos na oncologia ortopédica, eles têm tumores ósseos que estão dormindo, ou seja, se eu fizer um scanner no seu corpo, eu encontro um. Só que você vai morrer com ele não tem problema nenhum, ele está lá. Existem tumores ósseos que estão em atividade, ou seja, estão lá, comem alguma coisinha, outra, e dormem e voltam a dormir. Geralmente, eu pego muito pacientes assim com 60 anos, 70 anos, que fizeram, sei lá, uma ressonância no ombro e descobriram um tumor ósseo. Está lá dormindo, está lá esse cara acordado, de vez em quando ele acorda, ele chama tipo 2. Agora, existem os perigosos, que são os tumores ósseos benignos agressivos. Esses parecem com os malignos, eles quebram aquela articulação toda, eles destroem tudo. Então, André, e eles matam? Não, mas aí eu costumo dizer aquela brincadeira do nordestino, ele aleja. Aleja, né? Então precisa de tratamento. Esses tumores são um pouco mais perigosos, inclusive tem uns tumores benignos, porque por mistério eles até fazem metástase pulmonar, só que não matam. Ele é tipo um parasita, então ele precisa ser tratado. Certo? Agora, quando ele já degenerou para maligno, os tumores malignos, eles podem ser primários e secundários. Como assim? André, não entendi nada, sua conversa está muito chata. Espera aí que eu vou lhe explicar. Os tumores primários são aqueles que nascem do osso. O cara tem lá um reloginho, estava se multiplicando na barriga da mamãe e apareceu aquele defeitozinho que diz assim, olha, quando tu completar 18 anos, tu vai desenvolver esse câncer ósseo. Agora a gente não sabe por que aquilo ali acontece. Aí são os tumores que aparecem do osso. E os tumores secundários, que é meu ganha-pão, vamos dizer assim, meu consultório tem mais isso, são as metástases. Quais são os tumores mais frequentes em toda a literatura? São os cânceres de mama e de próstata. Já pegaram pacientes com câncer de mama e câncer de próstata e fizeram autópsia neles depois que eles faleceram. E descobriram que mais de 90% desses pacientes que têm tumores de mama e próstata, eles fizeram pelo menos uma metástase óssea. Interessante. Mesmo assintomática. Então eu trabalho muito hoje dando parecer para os meus colegas. Quem trabalha com câncer, outra coisa também que eu quero alertar a população, quem trabalha com câncer tem que saber trabalhar em equipe. Não existe mais aquele doutorzão que senta na sua mesa e diz assim, olha, fechei o diagnóstico, você está curada, você só vai vir para mim. Não existe isso. Certo? Isso em outros países é um crime. Então, quem trata, tem que tratar em conjunto. Eu já tenho aquele meu colega que já vai olhar a parte clínica, eu já tenho aquele meu colega que vai olhar a parte radioterápica, mesmo sem precisar. Mas eu já tenho pareceres daquele cara. Porque hoje, na medicina, você não consegue acompanhar os trabalhos científicos de todo mundo. Às vezes eu tenho a certeza que aquele paciente não vai fazer uma quimioterapia, mas quando chega lá no oncologista clínico que eu confio, na equipe de oncologia clínica que eu confio, olha, André, isso é um trabalho hoje, que esse trabalho é muito interessante, vale a pena ele fazer esse remédio. Meu amigo, você sabe, é um conjunto, 4 cabeças, 5, 6, 7, 8 cabeças, elas funcionam melhor. Porque qual é o objetivo da gente nesse tratamento? É a vida do paciente. Então, o meu ego não vale nada. Às vezes, se até, como nós temos 2 colegas de câncer ósseo aqui na Paraíba, vai para um, aí vai para outro, a gente concorda. Aí a gente discorda, então tem alguma coisa errada. Aí eu falo para o paciente, olha, tu não quer ir ali em Recife, tu não quer ir ali, porque, pelo menos para tirar esse desempate? Então isso é necessário ter humildade, porque o que vale é o paciente. Então, resumindo, tem os tumores benignos, tumores malignos. Os malignos podem nascer do próprio osso e os malignos podem nascer de outro câncer. Geralmente mama, próstata, pulmão e rim são esses mais frequentes, entendeu? Doutor, a grande importância na fala do senhor e o modo didático, né? Isso é característico de grandes professores, né? Não é, doutor? Mas eu achei muito importante quando o senhor ressaltou, né? A equipe multidisciplinar, né? Isso é básico hoje, eu acho, para todas as patologias, né, doutor? E eu não só falo só dos médicos. A gente precisa de psicoterapeuta, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do psiquiatra, a gente precisa do fisioterapeuta, minha esposa é fisioterapeuta. A gente precisa do nutricionista,
Então a gente precisa de todo um conjunto de pessoas para... até eu estava falando com o oncologia clínico da minha confiança, que a gente trabalha junto, ele disse assim, o meu sonho um dia era a gente montar uma clínica para todos os especialistas, porque nos Estados Unidos, na Europa, você consegue se consultar com todos os especialistas ao mesmo tempo, até lei lá. Então, quando é um caso difícil, o cara senta meio que uma inquisição, né? E tá todos os especialistas, não, a gente concorda em fazer isso, e aquilo outro. Já aqui no Brasil, não. Você vai ali no consultório tal, o cara perde mais tempo, né? Lá geralmente, eles conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, hoje só se trata de maneira fragmentada, infelizmente. Você vê, tem pacientes que chegam para mim no consultório e dizem assim, doutor André, eu tô com dor aqui no joelho, eu tô com lesão do ligamento. Eu sei o que fazer, sei como fazer, mas eu não vou fazer. Eu tenho um cara de confiança que faz, porque ele está atualizado nessa área. Eu já quase não estou muito atualizado na minha, como é que eu vou atualizar nas outras? Verdade, doutor. Então, assim, todo dia aparece. Eu tenho um alerta no Google Acadêmicos, que ele aparece um e-mail para mim, toda vez que aparece o nome de um tumor ósseo. Minha caixa de e-mail é um inferno. Todo dia aparece mais do que 10, 15 artigos científicos. Vocês não conseguem acompanhar. Então, é muito difícil hoje ser um médico focado em várias áreas, assim. O cara é especialista nisso, naquilo, mas como é que ele consegue? Eu não consigo, entendeu? Entendi. Doutor, vamos falar na próxima tela, na sequência, mas vamos dizer do maligno, né? Os tumores ósseos malignos. Doutor, quando sai o diagnóstico, nesse caso, sempre um momento de pavor, de medo, tipo, vou morrer, e aí, doutor? Eu acho que estatisticamente isso é uma grande bobagem, porque hoje eu sempre falo com meus pacientes, a gente está no século XXI. E dos tumores malignos que nós temos, dos tumores ósseos e partes moles, quando eu falo tumores que eu trato é osso e partes moles, certo? Pode ter um maligno de gordura, um maligno de músculo. Então, assim, hoje a medicina está muito evoluída, então alguns batem muito com quimioterapia, com terapia-alvo, com radioterapia antes da cirurgia. Tem tumores que são incríveis, assim, eles medem 10 centímetros, quando eles começam a terapia antes da cirurgia, eles vão para 2 centímetros. A cirurgia fica incrível. Então, assim, a cirurgia fica super fácil, né? Você vai abrir um tumor com 2 centímetros, não é abrir um tumor, você vai tirar um tumor de 2 centímetros e esse paciente vai estar praticamente curado. Então, a cura hoje, tem até uma história sobre isso, eu não sei se eu tenho tempo, mas tem uma história que é desse tumor que eu escrevi. Nos anos 50, esse tumor era só cirurgia. E 90% dos pacientes morriam desse tumor, do osteosarcoma. Aí veio a ideia de fazer quimioterapia. Aí veio um cara lá, ele disse, olha, uma equipe dos Estados Unidos, vamos fazer uma quimioterapia. Aí melhorou a sobrevivência desses pacientes em 5 anos. Ele disse, por que a gente não junta 3? Aí eles juntaram 3 elementos quimioterápicos e a sobrevivência do paciente começou a aumentar. E ele disse, por que a gente não faz a quimioterapia, vocês fazem a cirurgia, a gente não faz a quimioterapia de novo? Eles fizeram, hoje a gente consegue a sobrevivência desses pacientes em 90% dos casos, com essas novas técnicas de cirurgia, com esses novos quimioterápicos, com essa nova tecnologia de radioterapia, que eu estou falando em outros tumores. Então, quer dizer assim, hoje a gente tem uma gama de alternativas que é incrível. Hoje, eu estava até brincando com o pessoal da oncologia clínica, daqui a pouco eu vou perder meu emprego, porque o câncer derivado da próstata e da mama, ele quase nunca está quebrando, porque os caras estão inventando terapias-alvo que estão fortalecendo o osso. Tem pacientes que você faz uma radiografia e diz, não, esse paciente já morreu. Aí você olha assim, ele está vivinho na sua frente, andando, não sentindo absolutamente nada. Então, as terapias hoje estão extremamente avançadas. Hoje está se conseguindo o paciente morrer de velhice mesmo. Entendeu? Entendi. Então, assim, agora, existem, óbvio, alguns outros cânceres que ainda continua sendo um desafio. Mas esses são bem rarozinhos, sabe? A maioria a gente está com uma sobrevida incrível, tecnologia hiper mega avançada, inclusive no material que a gente utiliza hoje de prótese e órteses, é incrível, incrível. Doutor André Luiz, doutor, estou me lembrando agora, eu assistindo televisão, a gente vê cada vez com maior incidência propagandas de remédios tipo cálcio que vai fortalecer os ossos. Eu sempre vi com tanto medo aquilo ali. Será que há uma efetividade? Porque eu noto até nas pessoas
que estão apresentando o produto, obviamente não vamos citar nome, mas citam, eu usei, os meus ossos já estão mais fortes, doutor, e aí, doutor? Aí é onde entra a pesquisa. Aí eu adorei essa pergunta, que eu sempre sou muito polêmico. Não funciona em nada. Não funciona em nada. É aquele negócio assim, mas André, eu não preciso tomar cálcio primeiro. Quem desenvolve osteoporose, que é geralmente o que o pessoal adora, né? Geralmente desenvolve acima de 60 anos, numa paciente normal, de 60 ou 65, porque ela perde o hormôniozinho de proteção. O masculino, o sexo masculino, geralmente desenvolve osteoporose porque perde a testosterona depois dos 70. Aí, onde entra essa história do cálcio? O cálcio, ele é absorvido no intestino, na forma de citratos e outras formas lá. Ele tem um nívelzinho correto de absorção. Então, vamos dizer, na idade tal, ele só absorve 800 mg de cálcio por dia. Para que você está tomando 1.500? Entendido. Está saindo nas fezes. Verdade. Entendeu? E na maioria das vezes, eu gosto muito de estudar osteoporose também, mas na maioria das vezes, alguns vegetais verdes, alimentos lácteos, são muito importantes para suprir essa necessidade de cálcio. Então, até o próprio paciente que está com osteoporose, se ele melhorar a alimentação, ele não precisa fazer suplemento de cálcio. Não precisa. André, e a história da vitamina D, que é super moda e tal? O que a Abraço, que é a Sociedade Brasileira de Osteoporose, recomenda é que acima de 65 anos a pessoa faça uma suplementação de vitamina D, porque a pele da pessoa não produz tanta vitamina D quanto deveria produzir quando ela é jovem. Então, a única recomendação é que acima de 65 anos faça uma reposição de vitamina D. André, quem tem osteoporose? Aí quem tem osteoporose é outra coisa. A gente identifica quanto de osteoporose que a pessoa tem, por que ela está tendo osteoporose, se é uma osteoporose só por falta do hormônio, se é uma osteoporose porque tem uma deficiência de vitamina D, se é uma osteoporose porque a pessoa faz a vitamina D e não bate no osso. Então tem vários tipos de osteoporose. Não é simplesmente você chegar assim e dizer, eu estou com osteoporose, estou com dor, toma esse remédio, toma o cálcio. Não, aqueles pacientes, aí a outra pergunta, por que aqueles pacientes dizem que ficaram bom? Porque existe um efeito na pesquisa chamado efeito placebo. O efeito placebo geralmente dá em 30% e 40%. Então a medicação que começa a ter eficácia de 50%, só 10% acima do 30%, 40%, aquela medicação não é eficaz não, cara. A medicação, geralmente, tem muito propagandista que chega para mim no consultório e diz assim, doutor André, isso realmente é eficaz. Eu disse, peraí, deixa eu ver aqui o gráfico. Aí ele chega e fica assim, aí diz, olha, essa medicação é 45% eficaz e o placebo é 40%, quer dizer, em nada é a mesma coisa. Verdade. Então, assim, cuidado com essas medicações de televisão, às vezes é para pegar o bobo. Às vezes você liga para aquela localização, aquele lugar, e o cara tá vendendo por 1.500. Tu vai na farmácia, vê aquela mesma composição, tu compra por 50, entendeu? É meio assim, virou um comércio. Em algumas situações até vale a pena, em alguns pacientes específicos, mas na maioria da população é meio ridículo mesmo. Notem quanta informação relevante. Estamos ao vivo aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play. E na sequência, doutor, vamos falar das fases primárias e secundárias. Doutor, essas nomenclaturas estão ligadas com a gravidade, com o estágio? Qual a diferenciação? Não. Primária que nasce do osso. Simplesmente isso. Nasceu do osso. Primário nasce do músculo. Primário nasce do tecido gorduroso. Aquilo ele nasce já daquele cara. Secundário é quando ele vem de outro lugar. Como eu te falei, os tumores que dão mais câncer nos ossos são, em sequência, mama e próstata, os dois são empatados, pulmão, rim, tireoide e sistema gastrointestinal. Ou seja, um tumor de estômago, tumor de intestino, geralmente os carcinomas eles fazem uma metástase. São mais raros, mas sim. E o de tireoide, né? Então, assim, os que a gente fala secundário é que vem... Os japoneses têm uma coisa interessante, tem um videozinho interessante que os japoneses fizeram. Eles pegaram um tumor de pulmão, marcaram o tumor de pulmão com a substância radioativa e eles viram a célulazinha entrando na corrente sanguínea. E eles rastrearam essa célulazinha até chegar no osso. Então, a célula, o câncer é um negócio muito interessante você assistir. Parece um filme de ficção científica, porque a célula é um tecido de pulmão. Ela, de uma hora para outra, ela se transforma num tecido de sangue para enganar o sangue.
Ela entra no sangue e de uma hora para outra ela se transforma no tecido ósseo para enganar o osso e entrar no osso. Então você vê o desafio de tratar o câncer. Porque a gente tem que saber a mutação dentro do tumor, que mutação é essa que ela fez para se transformar num tecido de sangue, eu estou falando de maneira vulgar, é um pouco mais complicado do que isso, e que mutação foi essa que ela se transformou e enganou o osso. Ou ela se transformou e enganou o fígado, ou ela se transformou e enganou o cérebro. Então, assim, o câncer é um sistema, ele tem uma certa, não é uma inteligência isso é uma bobagem, mas ele tem uma certa aleatoriedade que faz com que essas mutações elas vão enganando e matando a pessoa aos poucos. Aí é onde entram as terapias-alvo hoje. Tem terapia que atua só naquelas células que metastizaram, tem aquela terapia só na célula que foi para o osso. Então hoje a gente tem muita coisa nova a respeito do câncer. Por isso que eu estou dizendo, uma hora eu vou perder meu emprego. Porque daqui a pouco o André só vai servir para tratar o sarcoma, que é o do meu livro, ou alguns outros tumores de infância que a gente ainda não está conseguindo fazer nada. Mas nada no sentido de ser tão específico quanto as metástases. Mas hoje é a evolução, quer dizer, eu acho que daqui a 50 anos, esse vídeo, se alguém estiver assistindo, vai dizer, o cara está completamente louco, entendeu? Entendi. Mas o senhor altamente atualizado, né? Eu notei, obviamente, não em profundidade. Doutor, até creio que o senhor cita no início do livro, quando analisamos os vários tipos de câncer, Sim. Os tumores ósseos, eles estão hoje em que percentual? 2 a 3%. 2 a 3%. 2 a 3%. E esse percentual, vamos supor, segundo a OMS, é um parâmetro aceitável mundialmente? Isso. Ou tivemos uma gravidade nesse sentido? Não. Não sei se você já estava conversando numa mesa do bar, de um restaurante, aí o pessoal diz assim, mas eu estou vendo tanto câncer hoje, né? Verdade. Aí são vários fatores, isso é muito relativo. A população aumentou, então a porcentagem acompanha a população. Se a gente tem 2 a 3% de pacientes de 1.000 pessoas dentro de uma cidade, agora a gente tem 2 a 3% de 1 milhão de pessoas na mesma cidade. Então, realmente aumentou porque, relativamente, a porcentagem continua. Mas o que acontece também é que são os meios de diagnóstico hoje estão melhores, certo? E a informação está chegando com mais facilidade, vamos dizer assim, não sei, nos anos 50 era difícil você sair de Cajazeiras para vir para João Pessoa e Recife tratar. Hoje não, hoje você tem um colega em Cajazeiras, um abraço para meus amigos em Cajazeiras, que já ligam para mim no WhatsApp, dizendo, André, estou com câncer aqui, o que é que tu acha? Aí eu olho o exame e digo, bicho, eu acho que é isso. Aí ele disse, o que é que eu devo fazer? Eu disse, manda para mim imediatamente. Quer dizer, inclusive até no livro, na pesquisa, mostra o tempo de atendimento que a gente faz aqui na Paraíba. Quer dizer, foi uma média, se eu não me engano, isso foi de 7 meses. Então, assim, é uma média que atinge regiões de primeiro mundo. Então, a gente consegue atender os pacientes com certa velocidade. É lógico que tem épocas que estão piores, porque a gente é muito dependente de gestores, essas coisas, mas tem épocas que estão muito melhores, mas em média a gente demora uns 7 meses, assim, para atender os pacientes. Então, importante. Importante. Doutor, na sequência agora, é um tema, vamos dizer, delicado. Eu já entrevistei alguns cirurgiões vasculares e creio que vamos falar agora dos fatores ligados propriamente com amputação por tumores ósseos. Excelente. Doutor, será que muitas vezes a falta da pesquisa, do aprofundamento, do estudo e da atualização, alguns médicos talvez digam, é mais fácil logo amputar? E aí, doutor? Não. Hoje tem uma coisa que eu não me esqueço nunca. Eu estava num congresso internacional e a gente estava falando de amputação versus manter o membro. E um japonesinho levantou, que é um dos maiores pesquisadores de câncer do mundo, e disse assim, quem disse a vocês que amputação é derrota? Entendi. Entendeu? Mas assim, deixa eu explicar sobre o tratamento. Nós somos treinados para manter o membro a qualquer custo. Então, você tem um tumor, mega tumor, se der para eu manter, eu vou manter. Nem que leve o dia todo para fazer essa cirurgia, mas a gente está lá, a gente vai manter. Agora, óbvio, a gente tem que seguir os padrões e as estatísticas. Os italianos sempre falam, tumores acima de 8 centímetros, tumores que invadem determinadas regiões, é melhor você amputar, porque estatisticamente eles voltam naquela região. Agora, tem situações que você faz uma ressonância e o tumor comeu os vasos aqui da perna. André, tem como você manter esse membro? Tem. Você chama o cirurgião vascular, ele pega eu arranco tudo, e o cirurgião vascular pega o vaso e reconstrói um vaso ali.
Agora, tem pesquisa mostrando que, às vezes, acima de 8 centímetros, o tumor volta no mesmo lugar. Então, qual é o objetivo do oncologista ortopédico? É juntar todas as informações que ele conhece e determinar um tipo de tratamento para o paciente. Seja ela amputação, seja manter o membro, seja fazer uma prótese. A gente vai ter que fazer alguma coisa para aquele paciente. Aquele paciente não vai ficar sem ser feito alguma coisa. Aí se fala sobre amputação. Amputação hoje, desculpa falar, mas assim, tem pacientes que estão em Olimpíadas, vencendo Olimpíadas amputados. Então assim, e prótese de amputação hoje é igual a bicicleta, né? Você tem bicicleta de R$200, tem bicicleta de R$200 milhões, né? Verdade. Então assim, a amputação, dependendo do nível, o paciente volta à sua vida normal. O pessoal de Recife, os meus amigos, que eu faço parte da equipe também, hoje estão colocando um pino dentro do osso e a órtese, a prótese, erro grosseiro, a prótese, ela só encaixa, faz assim, estilo um homem de ferro, ela encaixa e o paciente está lá, não precisa mais aquele encaixe sob pressão que a gente faz. Está sendo pesquisado, eu estou fazendo parte da pesquisa para valorar essa técnica, mas é interessante. Amputação, mensagem final para quem está nos assistindo. Amputação não é derrota. Amputação o paciente pode viver de maneira normal. Só que quando você chega para mim, chega para o outro colega, ou chega para os colegas de Recife, os colegas de São Paulo, e se todos disserem, cara, é melhor amputar, vai por mim, é melhor você amputar. Doutor, se comprovou tudo, o senhor é muito inteligente, muito preparado, doutor. Porque quando a gente analisa, eu vou fazer aqui uma linha de raciocínio, esgotadas as possibilidades, o médico aí não está mutilando, está salvando, na verdade, não é, doutor? O nosso objetivo é salvar. Muito interessante, muito interessante. Doutor, nessa linha de tratamentos, será alvo agora do próximo assunto, da próxima tela, que diz tumor ósseo, como tratá-lo. Quais seriam, além, obviamente, das sistemáticas da quimioterapia, radioterapia, hoje se fala muito nos tratamentos alternativos, auxiliares. Como é que o senhor vê isto? Não, o básico de tratar um tumor ósseo, no geral, é você fazer um remédio antes, cirurgia e um remédio depois. A radioterapia também faz parte desse conjunto de remédio. Só que assim, o tratamento hoje é individualizado, ou seja, dependendo do tipo de tumor. Quando a gente fala tumor ósseo, é a mesma coisa do câncer. O câncer é um universo, o tumor ósseo é o sistema solar. Aí você tem que especificar para mim qual planeta desse sistema solar nós estamos falando. E mesmo assim, qual desse planeta, qual que é aquela região do planetinha. Então assim, cada tipo de tumor ósseo tem um tipo específico de tratamento. Agora, tratamento alternativo, não sei se é isso que você está falando, com vitamina D, cálcio, não, a gente não utiliza não. A gente descobriu um remédio para osteoporose num tumor específico. Lembra que eu te falei do tumor benigno, que é a aleja? Lembro sim. A gente descobriu que um remédio específico de osteoporose, quando a gente usa nesse tumor, esse tumor endurece. E a gente faz a cirurgia com mais facilidade, porque o tumor é uma gelatina. Quando ele endurece e vira uma pedra, a gente opera melhor. Então, está tendo pesquisa, a gente tenta tudo. Quando eu digo a gente, é o mundo todo. A Itália é um centro incrível assim, de pesquisa. Eu tive a oportunidade de conhecer lá, passei um tempo lá. Então, assim, eles testam tudo. Eles veem a mutação, não, vamos entrar com essa medicação para esse bloqueio a mutação, não dá certo. Eles testam incessantemente, entendeu? Então, hoje, o que tem de mais moderno, a gente conhece. Você tem uma ideia, semana passada, um colega meu de São Paulo, que a gente nós somos ativos no Brasil 112. Então o congresso nosso parece um clubinho, né? Verdade, doutor. É uma turminha. Verdade. Né? Então assim, é um colega meu que é um dos maiores pesquisadores, a gente sempre se conversa quase todo dia. Eu até disse que vinha aqui para o podcast, ele disse, vai lá André, fala, populariza lá. Aí eu estava conversando com ele sobre um assunto de um tumor bem chato que eu estou tratando de um cara que não tem jeito. Aí ele disse, André, entra com essa medicação que a gente está começando a pesquisa agora. E deu tudo certo com a pesquisa. Eu disse, cara, nunca ouvi falar. Ele disse, eu estou falando para você em primeira mão, cala a boca. Ah, eu comecei... interessante, doutor. Aí ele é bem assim. Então, o pessoal de outros países, o pessoal do Sul, eles são um pouco mais desconfiados. Mas quando você pega realmente a amizade com eles passam as pesquisas, eu passo as minhas para eles. A gente sempre é uma troca infinita, assim, o médico mesmo, que a gente chama o médico de profissão sério, sem aquele
responsável pela parte mercadológica, né? Pensar só isso naquilo, aquele que tem o interesse mesmo de fazer a coisa, a gente tem uma rede internacional. Tem estudante meu que fala, André, eu queria fazer um estágio na Inglaterra, eu vou pegar aqui o celular e eu falo com um cara na Inglaterra agora. Eu tenho um estágio na Itália, eu falo com um cara da Itália agora, se quiser eu falo agora. A gente sempre tem essa comunicação com o mundo todo, porque é o interesse do mundo todo com a gente e a gente tem interesse com o mundo todo. Então hoje é uma rede. A gente tem uma teia invisível de especialistas se conversando, entendeu? Muito interessante. Eu puxei esse link, doutor. Eu já entrevistei alguns médicos da área, tanto da ozonoterapia como Sim. também da cannabis. Sim. Muitas pesquisas em cima. Isso. E a gente vê que muitas vezes tem se ampliado nas Isso. patologias, né, doutor? A ozonoterapia tem um colega nosso, que é o Dr. Rava, que é cirurgião do quadril, que ele utiliza muito aqui na Paraíba. Até falei para ele, para a gente validar os casos. Validar significa estudar os casos e ver qual é o desfecho. Ele disse para mim que ia pensar, que ele é um médico assistencialista, tem muita coisa para se fazer. Mas eu vou já puxar a orelhazinha dele para a gente começar a validar. Ele estuda bastante, tem pessoas que fazem esses tratamentos com ozonoterapia, são muito respeitados. Não é uma coisa assim acima do normal. E a cannabis, eu tenho pesquisadores na UFPB que são amigos meus, o Alexandre e tal, que trabalham principalmente em doenças psiquiátricas e na dor do paciente oncológico. E tem uma excelente resposta, assim, a validação realmente é bem interessante. Doutor, eu vou citar um caso muito particular. Há 4 anos eu tive que fazer uma cirurgia bariátrica, fiz com nosso amigo, né, um grande cirurgião, o doutor Eduardo Pachu. Né? Já tive a oportunidade de entrevistá-lo. Grande amigo. E, né, o grande Pachu aí, batendo recorde, já são quase 8.000 cirurgias bariátricas, um fenômeno também, um grande profissional. Doutor, antes da bariátrica, eu comecei a sentir dores terríveis nos ombros. E aí eu fui para especialistas, né? Fui para vários, inclusive até cheguei aí para especialistas no Recife. E doutor, uma coisa que eu notei, não fazendo nenhuma crítica direta, mas que houve uma variação muito grande nos diagnósticos. Tipo, eu ia em um profissional e dizia, não, você tem que imobilizar. Outro já dizia, não, foi errado imobilizar. E por aí vai. Quando houve o teor mais completo, a dor estava residente no problema maior que eu tinha, na diabetes. Sim. Ou seja, faltou, eu notei assim, em alguns casos, obviamente, faltou aquela pessoa naquele momento que puxasse esse fio. Você tem diabetes e depois foi ver que quando eu fiz a bariátrica, perdi o peso e controlei a minha diabetes, a dor parou também. É uma neuropatia diabética, né? A dor neuropática diabética. Aí como fazer essa análise sempre com precisão, por isso essa amplitude que o senhor falou, né, doutor? Tem que ver o paciente como todo. Recentemente não é para mim. Gente, eu não sei de nada, eu estou aqui para aprender, eu não sei de absolutamente nada. Porque as pessoas pensam, não, ele quer saber tudo. Não quero, eu realmente não sei. Parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não, né? É verdade. O Sócrates dizia isso. Mas assim, teve um paciente que veio para mim com uma dor terrível no ombro, até filha de uma amiga da minha esposa. André, dá para tu ver isso aqui? Dá. Tira a camisa. Aí ele começou a chorar. Disse, o que foi que houve? Não, foi o 5º médico que eu estou consultando, foi o primeiro que pediu para tirar a camisa. E eu vi uma herpes. O cara estava com herpes. Aí eu disse, moço, o senhor tem herpes, né? O senhor vai uma dermatologista conhecida minha agora, nesse exato momento eu vou ligar para ela agora, que estudou comigo na UFPB, e ela é dermatologista, professora da UFPE, mora aqui em João Pessoa, você vai agora para ela, eu vou ligar para ela agora. Ela foi lá, ela disse, eita rapaz, ortopedista dando diagnóstico de herpes, tá acabando. Não, doutor. Mas o cara tava morrendo de dor, tava morrendo de pena, hoje ele tá super bem, tá tranquilo. Doutor, a gente sempre tem um olhar também do SUS, né? O senhor falou do Napoleão Laureano, uma referência. Estamos bem atendidos no SUS em relação a profissionais, por exemplo, da área que o senhor é um especialista? Sim, nós temos, assim, não só no Napoleão Laureano, mas os hospitais de câncer aqui do SUS de João Pessoa são bem assistidos mesmo. Existem cirurgiões incríveis que quando eu cheguei aqui, eles me ensinaram tanto como eu aprendi em São Paulo, Recife, na Itália.
Então, assim, nós estamos realmente bem abastecidos. O material humano de médicos dedicados à oncologia aqui é incrível, é incrível. Eu costumo sempre dizer assim, perto dos cirurgiões oncológicos que a gente trabalha junto, eu sou pequenininho, eles é que são grandões. Não, tenha certeza, doutor, o senhor é um grande médico, todos estão a anotar um currículo. Eu tenho certeza que se eu fosse iniciar o programa, o nosso podcast, já agradecendo aqui o Mais Vida, e fosse narrar o currículo do doutor, seriam minutos importantes, mas preciosos, porque o doutor realmente é muito balizado. Vamos ver na sequência agora, falamos tanto, né, doutor, na prevenção. Sim. Vamos voltar quase nesse final do nosso podcast. A condição genética, doutor, por exemplo, pessoas que na família já tenham tido câncer ósseos, há uma tendência maior? E aí, doutor? Todo mundo pergunta isso para mim. Não, infelizmente não. O câncer, na maioria das vezes, qualquer câncer, ele é aleatório. Aí vamos viajar um pouco. Você tem que pensar que nós somos seres humanos, nós somos seres vivos que moramos aqui na Terra, desenvolvemos e evoluímos. A gente tem amostra de dinossauro que teve câncer ósseo. Verdade. Então, assim, você tem até na Nature, lá mostra um artigo mostrando que o dinossauro teve um câncer no fêmur. Então, nós somos seres vivos, somos submetidos constantemente, a todo dia, a alterações do nosso cromossomo e algumas vezes essa alteração pode persistir. Então, o câncer, em 90% das vezes, é aleatório. Se a pessoa quiser associar isso a uma religião, a alguma outra coisa, tudo bem, aí é uma coisa que a gente respeita, ainda não é provado. Mas quem tem câncer e o outro não tem, a gente não tem como te dizer. O câncer é aleatório. André, como eu faço para prevenir o câncer ósseo? Mais de 90% dos câncer ósseos são os metastáticos. Então, para prevenir o câncer ósseo metastático, é você prevenir o câncer de próstata, o câncer de mama. Então, fazer sempre o autoexame do câncer de mama, fazer os exames de próstata depois de 45 anos, fazer os exames do intestino, estômago depois dos 45 anos. Então você tem que prevenir, não fumar. Essa história, eu fui numa formatura agora de medicina, os próprios médicozinhos, rapaz, os caras jovens fumando aquele danado, aquele pendrive. Aquilo ali, olha, se for depender de paciente, eu vou ter paciente bastante. Porque aquilo ali causa realmente câncer. É uma coisa horrível, né? Você percebe que meninos que têm informação, é o pendrive na boca, aquela porcaria, né? Então, assim, qual é a principal prevenção? É você não ter os outros cânceres. E, André, em relação ao câncer ósseo, do meu filho, agora eu fico preocupado. Se ele tiver uma dorzinha, uma coisa, leva no ortopedista, ele radiografa. Eu já fiz tanta palestra aqui na Paraíba para a popularização desse câncer ósseo que eu acho que é impossível algum ortopedista não saber que existe um câncer ósseo. Então ele vê, identifica e já liga ou para mim, ou para o outro colega que tem, ou liga para Recife, não tem problema não. Contanto que trate o câncer ósseo. Doutor, nesse final agora será a nossa última tela. Como eu falei desde o início, o senhor muito conectado, muito globalizado, como tem que ser realmente. Aí diz aqui, avanços, tecnologia e o futuro da ortopedia. Falamos nos bastidores e eu gosto muito também sobre a inteligência artificial, uma forte aliada aí na prevenção também, no diagnóstico cada vez mais assertivo. E doutor, as palavras finais e como o senhor vê o futuro da ortopedia? Isso, a minha tese de doutorado, que eu estou agora na UFPB, fazendo tese de doutorado, talvez eu vá até sair para outro país para fazer, é sobre inteligência artificial. A inteligência artificial ainda está se arrastando muito, no sentido de você encontrar um robô que vai operar sozinho o paciente. Na urologia tem, mas você tem um urologista do lado. É difícil você encontrar uma inteligência artificial que pegue uma imagem e a transforme já num diagnóstico. Você tem que ter um radiologista responsável por aquilo. A inteligência artificial segue um padrão. Quando aquele padrão sai do normal, o ser humano tem que entrar. Porque nada mais inteligente que o nosso cérebro. A gente tem a emoção, a gente tem a sensação, que a inteligência artificial não sabe reconhecer isso. Então, como pesquisador de inteligência artificial, lá no modelo de decisão da UFPB, a gente sabe que a gente dá os comandos para ela, mas ela não sabe fazer quando os comandos não existem na inteligência artificial.
Então, o futuro da medicina e o futuro da ortopedia em si vai ser, sim, a inclusão da inteligência artificial, mas a gente vai ter que ter um médico do lado para jogar a emoção. Porque se a gente for ver em estatística, o paciente tem 99% de chance de morrer. E às vezes algum paciente que tem 99% de chance de morrer, que a gente faz esse cálculo, a gente opera esse paciente 10 anos depois, o paciente está na nossa frente. O que é que explica isso? Então, a inteligência artificial, ela trabalha com a porcentagem, com a estatística, e a gente trabalha com a emoção. Então, a gente não vai desistir desse paciente só porque ele tem 1% de chance de sobreviver. E ele acaba sobrevivendo, porque 1% é chance, né? Então, assim, 1% é probabilidade. Então, o futuro da ortopedia, como das outras da medicina, é ter o médico vai ser um pouco mais completo, mas a inteligência vai acompanhar e vai ser um acessório a mais para o médico utilizar. E, como considerações finais, assim, eu estou apto a qualquer pessoa queira falar sobre câncer ósseo, porque câncer ósseo e câncer de parcimólias é um assunto assim, incrível, é um assunto muito interessante e assim, muito pouca gente sabe. Pra você ter uma ideia, no curso de medicina são 15 horas dedicadas ao câncer ósseo do curso todo. Quer dizer, se esse menino faltou por um motivo de doença ou ele viajou, então ele não sabe nada sobre câncer ósseo. Verdade, doutor. Isso é uma pesquisa feita pelo Dr. Eduardo Sadal, lá da Santa Casa. Ele viu que se o menino faltar, ele não sabe nada. Então, quem está fazendo medicina, você tem que procurar o conhecimento. Tá bom, pessoal? Doutor, eu queria também nesse final, além de agradecer ao senhor, as redes sociais, doutor, onde encontrar o doutor. Me segue no Instagram, pessoal. Meu Instagram é um pouco já bem conhecido, assim, eu respondo todo mundo. Dr. André Luiz Siqueira, Dr. André Luiz Siqueira, e o meu canal no YouTube, Dr. André Luiz Siqueira, que eu estava conversando com os bastidores aqui, a gente vai reativar o canal com outros vídeos. Coisa boa. E me segue no Instagram, conversa comigo. Quem for estudante de medicina interessado em pesquisa, tem uns grupos já que eu estou no WhatsApp. Então, assim, me chama para palestra, eu estou em todo lugar. Me chama para tomar cerveja, eu estou lá e falo sobre câncer ósseo. Eu estou sempre à disposição. Doutor, estamos no fim do ano. Qual a mensagem que o senhor diria aí para todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir pela Dr. Play? Feliz Ano Novo, pessoal. Não vamos perder a nossa esperança em nada, né? Ia ficar um clichê, né? No Brasil, no mundo. Vamos continuar. Os mais jovens estudem, não desistam. Vai existir profissões diferentes, a medicina vai ser diferente e vocês se encaixam nessas profissões no futuro. A gente um dia vai ficar velho e vocês vão tomar conta da nossa profissão. Então, eu já tenho alunas minhas que com certeza, a Raíssa, a Sara, que um dia vai tomar meu lugar. Então não desista, pessoal. Estuda, 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 que vale a pena, principalmente a área de pesquisa. Doutor André Luiz, muito obrigado. Não tenho nenhuma dúvida. Entrevistei um grande médico. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus. E assim estamos encerrando mais um podcast, Mais Vida, pela Dr. Play. Não percam as próximas edições, sempre sensacionais, inéditas e exclusivas. Muito obrigado.